época, estou gravando no celular, porque também a bateria acabou. Para pra pensar que depois que a dela morreu, a madrasta tomou conta totalmente do lugar. Não que Saíra ainda abusou da enteada. Mas será que ela tem direito ao imóvel? Vamos descobrir de acordo com todos os regimes de bens possíveis. Oi, gente, sai da Imagens. E pra quem quiser ajudar, quem gosta de Disney, de direito, seja o que for, se inscreve aí no canal, que é muito importante pra mim. Agradeço desde já. Eu estou aqui, além de estragar a infância de vocês, falar de direito com filmes, animações e tudo mais. Tem vários aqui no meu canal, então quem quiser acompanhar, tem a playlist que vai estar aqui no card. Num majestoso castelo vivia um senhor viúvo com a filha, a menina Cinderela. A Cinderela tinha uma vida feliz com seu pai, aí veio a madrasta com as duas filhas dela. Tomaram lugar e Faltavam à menina carinhos de mãe. a única pessoa que era da família dela simplesmente morreu. Com a morte inesperada do rico senhor, Então a sua madrasta abusou dela, pegou o lugar, fingiu que era praticamente seu. Mas será mesmo que era direito dela? E considerar que foi sim casamento, até porque foi comentado ali no filme. resolveu casar-se de novo, escolhendo para esposa uma senhora viúva. Então o primeiro regime de bens, que seria o mais comum para quem não quer escolher um ou outro, é o regime parcial de bens. Nesse caso, como ela se tornou viúva, nós vamos olhar a sucessão. Na parte de meação é dividido apenas com ela e são bens comuns do caso. No caso do parcial, são só aqueles depois do casamento. Então, eu não sei qual exatamente foram, mas seria assim. Agora, o 1829 comenta em seu inciso primeiro que a madrasta concorre com seus descendentes. O único filho deixado por ele é justamente Cinderela. No caso, como a mãe da Cinderela morreu, ela já tinha 25%, que provavelmente a casa assim era comum entre os dois. Os outros 75% vai ser dividido nessa herança. E como eles concorrem em igualdade, a madrasta teria direito a 37,5% do imóvel, que comenta justamente no inciso primeiro que os bens particulares ela é herdeira, sendo um regime parcial de bens. Então, tudo que for antes do casamento, ela tem direito sim, e ainda está aí no lugar, mesmo que fosse contra o filho, contra os pais dele. Nesse caso, ela ainda iria ganhar sim o quinhão dela. Oh, que pena. Mais um. Por isso, apesar de ter uma boa porcentagem do imóvel, 62,5% é tudo da Cinderela. Ela tem a maior parte, então não seria justo ela simplesmente ser abusada com sua madrasta e tal, sendo que ela tem a maior parte, né? Ai, não deixe, não deixe. Agora vamos seguir para aquela que é tão sonhado pela maioria do pessoal, que diz que dá o golpe do baú e tal. E é esse regime que eu acho que sim, a madrasta tentaria de todo jeito colocar. Porém, se fosse para leis brasileiras, ela não teria tanta vantagem assim, e eu vou contar o porquê. No regime universal de bens, na meação, ela teria direito a 50% de tudo, seja particular, seja de depois. Não importa se era dele, se colocou escondido, tá no nome dele, 50% é dela sim. Então, no caso do imóvel, como 75% era dele, ela fica com 37,5%. Agora deve pensar, aí na herança deve ganhar mais alguma coisa, então sim, ela tem vantagem. Não, porque fala aqui no 1829, inciso primeiro de novo, porque estamos concorrendo com Cinderela. Então só vai ser configurado esse artigo aí pra contar praticamente tudo pra você. E olha aí a surpresa. Não concorre quando é regime universal de bens, porque na meação já pegou 50% de tudo. Então ela não tem direito a mais nada em relação aos filhos. É isso. Tanto no regime parcial quanto no universal, ela teria a mesma coisa. Olha só, se tivesse se esforçado pra pegar outro regime, ela ia achar o quê? Que ia ficar com tudo e a Cinderela com nada? Agora iremos para o regime de separação de bens na sucessão. Em relação à meação, o que é de cada um é de cada um. Se fosse de depois, ficaria com ela, tanto faz ali. Agora, em relação à herança, de novo, em 1829, inciso primeiro, ela sim concorreria com a Cinderela. Vocês estão surpresos? Mesmo com o regime total de separações, quando o cara morre, uma parte vai ficar com ela. É a esposa, então tem sim direito e ainda é necessário. Concorre, não tem como ele simplesmente no caixão dizer: eu fiz separação total, por que estão dando pra ela? Não adianta argumentar mais.
pode pegar um bem só pra você, ele pegar um bem só pra ele, pegar um bem em conjunto 50-50. Na parte de meação é dividido apenas com ela, não só aqueles depois do casamento. Ainda mais nesse regime você tem que ter um documento nupcial, principalmente falando sobre os imóveis antes, o que vai acontecer depois. Mas já em relação à herança, comenta que os bens ali particulares dele, os bens dele vão ser divididos concorrentes com a Cinderela. Eu já ia falar Branca de Neve. 37,5% para madrasta e 62,5% para Cinderela. Assim, tudo igual. A nossa mocinha tem maior direito do que ela. E vamos para o último, que seria talvez a única maneira de fazer com que a Cinderela vença totalmente. Seria a separação obrigatória de bens. Ali no 1640 do Código Civil comenta que quando o outro tem 70 anos, que eu acho que não é o caso, ele até parecia mais jovem do que a própria madrasta. Também quando, por exemplo, ele se separou da antiga esposa, casou com a nova ali, porém eles ainda não fizeram a partilha de bens. Se no caso, nesse meio todo, já casou com a outra ali, mas não partilharam certinho, só talvez tiveram ali um divórcio, teve nada assinado ainda e ele acabou por morrer. Nesse caso, ela não vai ter direito à herança nem os bens particulares dele, porque eram divididos com a esposa. A casa ficaria totalmente com a Cinderela até eles decidirem a parte que é ali da esposa e tal. Então talvez demorasse um bom tempo pra isso. E a outra situação é a esposa dele morreu, porém eles não fizeram inventário, não fizeram a partilha ainda. Não ter direito à herança nem os bens particulares dele, porque eram divididos com a esposa. A parte que é ali da esposa e tal. Então talvez demorasse um bom tempo pra isso. Escolhendo para a esposa uma senhora viúva que tinha 2 filhas. E a última causa suspensiva é se por acaso o cara fosse ali tutor dela, curador dele e tal. Até que se resolva, não pode ter a partilha nem nada, porque pode ser usado como um golpe de o bem. Ela apenas ter se casado com seu tutor e vice-versa, para não ter a dívida do tal bem. Terceiro inciso do 1641 da separação obrigatória de bens, 6 anos, e um dos pais não autoriza que se realize o casamento. Isso não há como ter a herança de nenhum dos dois, mas no caso da madrasta isso não é válido. Então a separação obrigatória de bens é a única maneira da madrasta da Cinderela não ficar com uma casa que era do pai da protagonista. Bem, sabendo como ela é em todas as situações, não seria possível que esse seja o caso. A madrasta seria 37,5% do terreno, porém a Cinderela teria muito mais. Só que no final do Cinderela ter mais protagonista da casa do que a própria madrasta, no final do filme ela acabou se casando com o príncipe, se mudou para o lugar. No terceiro filme vemos que a casa acabou ficando com a madrasta e as 3 irmãs. Ela foi bem boazinha e deixou tudo, graças à protagonista que resolveu pôr ela na justiça. Obrigada por quem chegou até aqui. Beijos. Tchau.